Vou chamar o Nassif agora para a gente conversar. Nassif já está por aí. Bom dia, Nassif. Bora lá falar do anúncio de corte de gastos, né? O presidente Lula se reuniu por cerca de 3 horas com os 7 ministros e 3 secretários para discutir os cortes do orçamento de 2026. Nenhum anúncio foi feito no encontro ainda. Pouco antes, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que as medidas devem ser divulgadas ainda nessa semana, então acho que a gente tem que esperar mais um pouco. Ele acabou até cancelando uma viagem para a Europa nessa segunda-feira para se dedicar ao tema, que provoca, como a gente também está acompanhando, racha no PT, divergências, enfim, entre governo e base de apoio. Mas o que a gente pode esperar, fazendo exercício de futurologia bem perto aí para essa semana que deve sair o anúncio? Nassif, o que você conta para a gente? Bom dia. Bom dia. É um país refém da Faria Lima. Da Faria Lima. Bom dia, gente. O que acontece é o seguinte, com pequenos movimentos especulativos, a Faria Lima joga o dólar para 5,70, 5,80. Ameaça jogar para mais de 6. O dólar... você vê o seguinte, toda política cambial correta, o dólar tem que refletir a relação comercial entre países. Se um país exporta muito, recebe mais dólares, o dólar se aprecia, a moeda local se aprecia, e vice-versa. Aqui no Brasil, esse modelo maluco que foi criado, o dólar é fixado por operações de arbitragem do mercado financeiro, da Faria Lima. Então eles jogam para onde quiser. O que o Haddad alega é o seguinte, quando foi aprovada aquela PEC extraordinária, porque quando o Lula assume o governo, você não tinha nem orçamento. Você não tinha orçamento, tinha algumas bombas de efeito retardado lá. Você tinha um aumento do preço da gasolina já contratado e tinha uma redução no valor do Bolsa Família, que seria uma bomba de imediato. E o orçamento não fechava. Então foi aprovada uma PEC da transição que, segundo o Haddad, permitiu um crescimento maior das despesas sociais. A ideia seria trazer agora o novo ritmo das despesas sociais, acompanhar esses 2,5% de ganho real. Né? Mas o ponto central é que, digamos, o déficit primário brasileiro, aquele que é despesa menos receita, é irrisório perante qualquer país da OCDE, perante a maioria dos países do mundo. O grande déficit que nós temos é o déficit nominal, a taxa de juros da dívida pública. E o que acontece? Quando você não entrega o que o mercado quer, ele quer redesenhar a Constituição. A Constituição definiu verbas para saúde, educação amarradas ao orçamento, e a Faria Lima quer revisar a Constituição com essa chantagem. Né? Agora, se não entregar, o que acontece? E agora, com a eleição espero que não se concretize, se vier uma eleição do Trump, o governo fica mais vulnerável ainda. Então, a gente, às vezes, tem muita demanda aqui que você quer que o governo atenda, mas é um governo muito vulnerável. Pelo Centrão, pelos militares, pela Faria Lima. E agora, com a entrada do Galípolo, espera-se que o Galípolo monte a médio prazo alguma estratégia aí para tirar esse poder absurdo da Faria Lima. E você vê, você não tem... A gente está falando em instituições, a gente conseguiu atuar bem aqui em relação à tentativa de golpe aí de 8 de janeiro, mas não consegue atuar em relação à Faria Lima. A Faria Lima atua em forma de cartel. Você tem, então, o CAD que poderia atuar, o TCU já ameaçou investigar, o Banco Central, enquanto tiver o Roberto Campos Neto lá, ele e os diretores são cúmplices. Eles dão declarações reiteradas aí, assulando as expectativas do mercado para a alta de inflação, alta de taxa de juros. Outro dia, um economista da XP falou, não, para trazer para a meta a taxa de inflação, a Selic tem que ir para 20%. Agora, a loucura maior, pessoal, é o seguinte, nós estamos chegando, a indústria está batendo na capacidade instalada. Quando a indústria bate na capacidade instalada, você tem dois caminhos aí. Se ela faz o investimento e amplia a capacidade instalada, o país cresce. Esse é o moto contínuo aí do desenvolvimento. Se ela não tem confiança, porque a taxa de juros está muito elevada, o que tem? O efeito é na inflação. Então, quando o empresário vê uma taxa de juros 13,5% Selic, ou, se for buscar crédito, 20%, 25% ao ano, ele olha e fala, não, se eu tenho dinheiro, eu prefiro colocar em títulos públicos que rendem muito mais que o meu negócio vai render, sem risco. Se eu não tenho dinheiro, eu não vou pegar dinheiro em banco, porque daí eu vou quebrar. É por isso que nós estamos batendo recordes aí de recuperação
judicial, e nesses momentos que o país poderia dar o salto do crescimento, a Faria Lima vem com apoio da mídia, porque a mídia é impressionante, né? A mídia, qualquer soluço da Faria Lima já vira manchete terrorista e editorial terrorista aí nos jornais, né? Então é um desafio grande, viu? Esse tema, acho que talvez seja um dos temas mais polêmicos da atualidade, em especial dentro do campo progressista, né? Eu fiz já esse debate aqui algumas vezes, e as pessoas parecem esquecer que o governo não é um governo de esquerda, né? É um governo de composição. Dentro do governo tem forças atuando para que os cortes que sejam promovidos sejam cortes sociais, inclusive, né? A gente precisa lembrar que tem gente aí dentro do governo que disputou eleição em um partido de centro-direita. O governo é uma composição, e acho que isso que você ressaltou é muito importante. É óbvio, e eu acho que os movimentos sociais, que a sociedade civil organizada tem mais que pressionar para que não aconteçam cortes sociais. Eu, por exemplo, sou absolutamente contra qualquer tipo de corte social que seja feito no nosso orçamento. Tem muito lugar de onde cortar, né? Juros para banqueiro, tem um monte de lugar importante. Aposentadoria de militar, orçamento da defesa, tem um monte de ministério aí que pode levar uma tesourada sensível, e não nos gastos sociais do governo. Mas me parece que existe uma atenção do presidente Lula em relação a isso, né? Tem uma determinação de que o debate não passe por cortes sociais, mas é sempre importante lembrar que o governo é um governo em disputa, né? Dentro do governo tem gente que tem interesse sim em fazer cortes, não importa onde, inclusive cortes sociais, né, Nassif? Se você pegar, digamos, o Lula 1 e 2, o que ele fazia? Ele entregava para o mercado o que ele queria. Você tinha uma política monetária lá tão rígida aí com o Palocci, com o Henrique Meirelles, quanto é hoje. Mas você conseguiu abrir um espaço para o aparecimento de outros setores, que quando chega em 2008 a economia explode no melhor sentido aí. Mas você não tinha essa ameaça de impeachment. A imprensa já jogando pesado, vem o mensalão e tudo que o Lula tira de letra lá com aquela atuação dele aí na crise de 2008. Hoje você tem um governo totalmente vulnerável. Esse que é o ponto. Esse é o ponto. Você tem uma imprensa que está conspirando, você tem uma maioria do centrão na Câmara, você tem os militares aí que continuam, a direita avançando, conforme se viu nas eleições. Então, o que a gente critica no Lula é o seguinte: o Lula tem essas vulnerabilidades do governo. Ele não pode fazer loucura. Mas ele tem que levantar bandeiras aí fora desse eixo Faria Lima Congresso, tem que levantar bandeiras para conseguir ganhar força aí para poder se legitimar e legitimar políticas de desenvolvimento. Nós temos aí agora aí com o BRICS, com a rota a nova indústria brasileira, a transição energética, possibilidades muito grandes. Mas você não vê uma articulação do governo, um plano de metas definido, uma ação do Lula, um discurso do Lula convocando o país, como ele fez em 2008. 2008 ele saiu à tona, não podemos deixar que a crise nos vença, foi fantástico. Aquele Lula de 2008 a 2010 é inédito em termos de estadista mobilizando o país. Tem que vir esse Lula e trazer bandeiras. E o que acontece hoje com a esquerda, esse pragmatismo da esquerda, de que não, você tem todo o eleitorado indo para a direita, então vamos encampar discurso da direita. Isso é suicídio político. É suicídio político. Agora a Faria Lima estava na hora de começar. Isso aí vem desde o Plano Real, aí foi o que matou a grande chance que o Brasil tinha. Gente, em 95, 96, os 3 países mais promissores do mundo eram China, Índia e Brasil. O único que ficou para trás foi o Brasil, por conta desse modelo de financiarização que hoje ganha uma dimensão terrível. E cá para nós, hein? Eu até escrevi hoje de manhã, se passar esse plano do Musk lá com Donald Trump, de plano de eficiência, de aumento de eficiência do Estado, pelo discurso dele, ele está pretendendo repetir em alguma maneira as loucuras do Milei na Argentina, viu? O que o Milei está fazendo na Argentina, nós precisamos acompanhar, que isso aí é um laboratório que pode se espraiar pelo mundo ocidental, que é um mundo já decadente aí. Se isso acontecer, lembra aqueles filmes de ficção lá, que os ricos moram no outro planeta ou no outro local e os pobres têm que escalar para poder ter acesso à saúde? Vai ser verdade, sabe? O que eles estão querendo aí com esse avanço em cima do setor público, que o Tarcísio de Freitas é o maior exemplo aqui em São Paulo. É terrível.
Porque o Estado, a única maneira de reduzir desigualdade é o Estado, não tem outro caminho. Não tem outro caminho. À medida em que o setor privado vai se apossando do Estado através dessas parcerias, e à medida que você tem algo que nem o Milei aí, acabando com a Receita Federal, acabando com toda a máquina do Estado, você tem um caos instalado que vai ser apropriado por quem? Pelos grandes grupos econômicos. E daí a população explode, viu? Explode. Até seria interessante a Heloísa acompanhar esse programa anunciado aí do Musk, aí, que eu acho que é o maior risco à democracia ocidental, sabe? Desde os anos 20, aí, desde os anos 30, aí que nos anos 30 a gente tinha pelo menos um Roosevelt para defender a democracia. Hoje nós temos um Trump para reforçar o nazismo na maior nação do planeta, né? Eu? Sim. Eu vou tentando explicar a complexidade desse processo. Agora vocês não precisam acreditar em mim, porque, enfim, tá aí o Nassif dizendo que é o cara que cobre economia. Há quanto tempo você cobre a área, Nassif? 40, 50 anos? Hã? 50 anos aí. Pois é. 50 anos. Então tá aí. E já vi um Brasil, até uns 10 anos, 15 anos atrás, com um conjunto de políticas aí que você falava, puta, eu posso acreditar. Tudo isso foi esquecido. Você vê esse negócio do empreendedorismo agora, como se fosse novidade. Você teve no governo Lula e Dilma aí políticas de apoio a pequenas e microempresas fantásticas. Fantásticas, que foram varridas do mapa pelo Michel Temer. E hoje o próprio PT vem falar do empreendedorismo como se fosse uma novidade, sendo que os melhores programas foram implementados aí em 2008, 2009, 2010, 2011. Então... Ô, Nassif, agora que é importante, porque esse tema tá gerando muita tensão. Também é importante dizer, e eu sei que as pessoas do governo assistem o programa, o Brasil inteiro assiste o programa, principalmente na política institucional. Não vai adiantar equilibrar conta e arruinar a base social. Não vai adiantar. Então a questão não é só como isso vai ser anunciado, Nassif. A questão é aonde que vai se mexer, porque não vai adiantar ter continha equilibrada para entregar um governo redondo para a extrema-direita. Isso também não faz o menor sentido. Então concordo contigo. O governo precisa se posicionar no sentido de lutar, no sentido de chamar a população e, de fato, eu concordo contigo, isso está faltando, cara. O que o Lula pensa ele acha que vai repetir 2008. Ele acha que o sucesso de 2008 se deveu ao fato dele ser conservador na economia e faturar no último ano. Mas nós tivemos em 2008, 2010 um boom das commodities aí e tivemos muitas políticas relevantes que foram implementadas à margem do Planalto. O BNDES do Carlos Lessa aí implementou, o Sebrae fez políticas de apoio às pequenas empresas, a Petrobras montou um programa fantástico para startups. Ela montava as plataformas e algumas peças de alto conteúdo tecnológico, ela fazia um concurso aí entre pequenas empresas que poderiam desenvolver e entrava como sócia. Usava o poder de compra para desenvolver. A FINEP e o sistema de fundações de amparo à pesquisa davam um baita apoio aí a pequenas empresas para melhoria de produtividade. Então você tem um conjunto de políticas que foram feitas lá e com o boom das commodities, permitiu ao Lula, em 2010, sair, inclusive, driblando aquele golpe lá do mensalão. Ele acha hoje que se repetir esse processo, ficar bonzinho, entregar o que o mercado quer para poder crescer em 2010, nunca vai satisfazer o mercado. Ele pode entregar o que quiser, o mercado vai pedindo mais, pressionar, vai criar terrorismo, o mercado está no comando. Então a esperança é entrar o Galípolo, e o Galípolo, com o tempo, tirar algumas das ferramentas do mercado aí, mas o tempo está correndo contra, não está correndo a favor. É muito pouco tempo aí. E isso que você falou, cada medida dessa, cada caminho nessa direção, vai desmobilizando os seguidores. Vai desmobilizando os seguidores. Então, agora ele pode pegar bandeiras que são suprapartidárias. Essa bandeira aí o Brasil ele tem um grande ativo, que são as organizações sociais que se espalham por todo o Brasil. E não é questão política, você tem o MST à esquerda, você tem a Associação Comercial à direita, você tem o Sistema S, você tem o sistema das federações, você tem os sindicatos, as federações, o cooperativismo, você tem a estrutura da Caixa Econômica, dos Correios, do Banco do Brasil. Isso aí, se tivesse um ministério criativo, daria para você montar políticas fantásticas.
Hoje, você pega o pequeno industrial, ele está sendo massacrado pelas grandes plataformas. Você podia montar políticas aí, juntando todas essas pontas aí, para criar arranjos produtivos digitais, por exemplo, que são as pequenas empresas entrando em plataformas e sendo preparadas para competir e para poder negociar com as grandes plataformas. Mas o que você tem é um ministério muito medíocre. Entre nós aqui, eu passei essa ideia, escrevi sobre essa ideia dos arranjos produtivos digitais, passei para a BDI. Outro dia me convidaram aqui para uma palestra na FIA, que é ligada à Fundação, à Faculdade de Economia aqui de São Paulo, e eles me falaram lá que eles estão embalando essa ideia para oferecer para o Tarcísio de Freitas. Ou seja, nem ideias, eles estão capacitados a receber e a trabalhar. E quando você pega a Casa Civil, que deveria servir de cobrança aí, fazer follow-up, ajudar a definir políticas públicas, tudo, você tem uma pessoa muito limitada. É um provinciano no mau sentido, que é o Rui Costa lá. O Rui Costa outro dia deu os incêndios aí, ele falou, não, perguntaram o que o governo estava fazendo. Não, nós recebemos aqui um PowerPoint, provavelmente da Marina, mas eu fui governador, eu sei que PowerPoint não resolve, tem que me trazer aqui as medidas uma por uma. Como se o problema fosse da Marina e não do governo, entendeu? Então, o Lula tem que dar uma freada de arrumação, ele é a única pessoa capaz de barrar o avanço da direita, é uma pessoa que sabe ele tem conhecimento do que é relevante. Ele está travado por alguma razão, aí tem que destravar, ele tem conhecimento sobre o que é relevante, ele tem uma presença internacional que é extraordinária, apesar do que a mídia fala. Essa presença internacional transforma o Brasil em parceiro preferencial da China. Uhum. A China é o país que está mais ajudando os parceiros. Então, você tem um conjunto de elementos capazes de permitir criar uma sinfonia. Uma sinfonia aí. Uhum. O que precisa é um maestro arranjador. Isso é importante demais, Vivian. Só para a gente encerrar, eu tenho dito aqui, é sempre um ajuste muito fino do governo, né? O próprio Nassif reforça a dificuldade. Militares, Faria Lima, Centrão, gente de direita dentro do próprio governo fazendo o trabalho, mas tem algumas brigas que dá para comprar. Tem algumas brigas que dá para jogar para a sociedade, para jogar para o debate na sociedade, ainda que você perca. O debate no aborto da Argentina começou em 94, foi aprovado há poucos anos atrás. Você pode, por exemplo, trazer debates da escala 6x1, o fim da escala 6x1, debate trabalhista, dos trabalhadores, debate importante para ser feito. O governo podia encampar essa pauta, porque aí a direita vai ter que se posicionar contra o fim da escala 6x1. Então você pode, ainda que perca os debates no Congresso, pautar debates na sociedade. É importante mais isso que o Nassif falou, porque a gente tem faltado a esses debates de esquerda, progressistas, dos trabalhadores. Muito bem, Nassif, eu vou me despedir de... Nassif, perdão, nosso tempo terminou por aqui, querido, mas foi muito importante esse nosso debate aqui. Vamos deixar agendado para terça-feira que vem, tá? A gente continua. Grande abraço aí, pessoal. Obrigada, Nassif. Boa semana, querido. Sempre bom a gente ter o Nassif com a gente aqui, né? Que sorte a nossa.